Bem-vindo ao canal Contagiando o Seu Coração. Iremos iniciar agora a leitura do livro A Quarta Dimensão, escrito por David Paul Yang Cho, um grande e renomado pastor consideradíssimo no mundo e servo de Deus, onde ele escreveu esse livro e foram vendidos mais de 230 mil cópias. Então fique ligado que nós iniciaremos a leitura desse livro agora, em nome de Jesus. Introdução. No caos que seguiu ao conflito da Coreia, encontrei-me entre os que lutavam pela sobrevivência. Pobre, mas persistente. Trabalhava em vários empregos no discurso de um dia. Certa tarde, estava dando uma aula particular. Subitamente, senti alguma coisa emanando-me do peito. Senti a boca cheia. Pensei que ia sufocar. Abri a boca e o sangue começou a escorrer. Tentei estacar a hemorragia, mas o sangue continuava a sair-me pelo nariz e boca. Logo meu estômago e peito encheram-se de sangue. Severamente fraco, desmaiei. Ao voltar a mim, tudo parecia rodar. Trêmulo, mal conseguia chegar a casa. Eu tinha 19 anos de idade e estava morrendo. Assustados, meus pais imediatamente venderam parte de suas posses a fim de levar-me a um bom hospital para tratamento. Os médicos fizeram exames cuidadosos. O diagnóstico: tuberculose incurável. Ao ouvir esse julgamento, compreendi o quanto desejava viver. Minhas aspirações do futuro iam se acabar antes de eu ter tido a chance de começar a viver. Desesperado, voltei-me para o médico, que dera o diagnóstico sombrio. Doutor, implorei, não há nada que o senhor possa fazer por mim? Sua resposta, muitas das vezes, ressoaria em minha mente. Não, esse tipo de tuberculose é muito raro. Espalha-se tão rapidamente que não há jeito de contê-la. Você tem 3, no máximo 4 meses de vida. Vá para casa, jovem. Coma tudo o que desejar e diga adeus a seus amigos. Desolado, deixei o hospital. Passei por centenas de refugiados na rua e senti-me ligados a ele. Sentia-me totalmente só. Eu era um dos que não tinham esperança. Voltei para casa no estado mental de total confusão. Pronto para morrer. Pendurei um calendário de 3 meses na parede. Por ter sido criado no budismo, orava diariamente para que Buda me ajudasse. Nenhuma esperança me vinha e a cada dia que passava, eu ficava pior. Percebendo que meu tempo de vida se encurtava, desisti da fé em Buda. Foi então que comecei a clamar ao Deus desconhecido. Pouco sabia eu do grande impacto que a sua resposta teria sobre a minha vida. Alguns dias mais tarde, uma colegial veio visitar-me e começou a falar a respeito de Jesus Cristo. Contou-me ao nascimento virginal de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição e a salvação mediante a graça. Essas histórias pareciam não fazer sentido para mim. Eu não aceitava as histórias dela, nem prestava muita atenção a essa jovem ignorante. Sua partida deixou-me com uma única emoção: alívio. Mas no dia seguinte ela voltou. Voltou várias vezes. E toda vez perturbava-me com as histórias a respeito do Deus homem Jesus. Depois de mais uma semana dessa visita, fiquei grandemente agitado e repreendia asperadamente. Ela não saiu correndo envergonhada, nem retalhou com raiva. Simplesmente ajoelhou-se e começou a orar por mim. Grandes gotas de lágrimas escorreram pelas faces, refletindo uma compaixão estranha às minhas filosofias e rituais budistas bem organizados e estéreis. Ao ver suas lágrimas, meu coração foi profundamente tocado. Vi algo diferente nesta garota. Ela não recitava histórias religiosas para mim. Ela vivia sua fé. Por intermédio de seu amor e lágrimas, pude sentir a presença de Deus. Jovem, implorei, por favor, não chore. Sinto muito, agora conheço o seu amor cristão. Já que estou morrendo,
Tornar-me-ei cristão para você. Sua reação foi instantânea. Seu rosto iluminou-se e ela louvou a Deus. Apertando-me as mãos, deu-me sua Bíblia. Examine a Bíblia, instrui ela. Se a ler fielmente, encontrará as palavras de vida. Essa era a primeira vez em minha vida que tinha em mãos uma Bíblia. Lutando com esforço para respirar, abri o livro de Gênesis. Ela sorriu, abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. O Senhor está tão doente que, se começar em Gênesis, acho que não durará o tempo suficiente para terminar o Apocalipse. Se começar com o Evangelho de Mateus, acho que terá tempo de terminar. Esperava encontrar profundos ensinamentos morais e filosóficos, mas o que eu li chocou-me. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Senti-me ridículo. Fechei a Bíblia dizendo: Senhorita, não vou ler este livro, não vou ler a Bíblia. Isto é uma história de um homem gerando outro? Preferiria ler uma lista telefônica. O senhor não reconhece esses nomes agora, respondeu ela, mas à medida que continuar a leitura, esses nomes terão significado especial para o Senhor. Encorajado, comecei a ler a Bíblia de novo. Ao ler, não encontrei filosofias nem teorias sistemáticas, nem ciências médicas, nem quaisquer rituais religiosos, mas encontrei um tema marcante. A Bíblia constantemente falava a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A iminência de minha morte tinha me levado à compreensão de que eu precisava de algo maior do que a religião, mais profundo do que a filosofia e mais alto do que a simpatia pelas tribulações da existência humana. Precisava de alguém que partilhasse minhas lutas e os meus sofrimentos. Alguém que pudesse dar-me a vitória. Mediante a leitura da Bíblia, descobri que esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa chamava Jesus Cristo, não apresentava uma religião, um código de ética, nem uma série de rituais. De um modo profundamente prático, Jesus trazia uma salvação à humanidade. Odiando o pecado, Cristo amava o pecador, aceitando a todos os que ele se chegava. Profundamente cônscio de meus pecados, sabia que precisava de seu perdão. Cristo curou os doentes, os enfermos vinham a ele, e ele curava a todos os que tocava. Isso trouxe fé ao meu coração. Fiquei esperançoso de que ele pudesse me curar também. Cristo deu paz aos perturbados. Ele insistia: tenham fé em Deus, não se perturbe, não há motivo para temor. Cristo odiava o temor, mostrando que o homem nasceu a fim de viver pela fé. Cristo infundiu confiança, fé e paz aos que foram a ele pedindo ajuda. Essa tremenda mensagem emocionou-me o coração. Cristo ressuscitou os mortos. Nunca encontrei um incidente na Bíblia que Cristo tivesse dirigido um culto fúnebre. Ele trazia os mortos de volta à vida, transformando os funerais em magníficas ressurreições. O que mais sobressaía em minha mente era a misericórdia de Cristo para com os possessos do demônio. Durante a Guerra da Coreia, muitas pessoas perderam as famílias e os negócios, sofrendo de esgotamentos nervosos. Muitos tornaram-se completamente possessos pelo diabo. Destituídos de abrigo, andavam sem rumo pelas ruas. Cristo estava pronto até mesmo para enfrentar esse desafio. Ele expulsou os demônios e restaurou os possessos à vida normal. O amor de Cristo era poderoso, tocava a vida e as necessidades de todos que vinham a ele. Convencido de que Cristo Jesus estava vivo, e movido pela vitalidade de seu ministério, ajoelhei-me e pedi que Cristo entrasse em meu coração e me salvasse, me curasse e me livrasse da morte. Instantaneamente, a alegria da salvação e a paz do perdão de Cristo me envolveram. Sabia que estava salvo, cheio do Espírito Santo. Levantei-me e gritei: glória seja dada ao Senhor. Dessa hora em diante, li a Bíblia como uma pessoa que está morrendo de fome digere o seu alimento.
A Bíblia provia fundamentos para toda a fé de que eu necessitava. A despeito do prognóstico e dos antigos sentimentos de temor, logo fiquei sabendo que ia viver. Em vez de morrer em 3 meses, levantei-me do leito da morte em 6. Desde esse dia tenho pregado o evangelho dinâmico de Jesus Cristo. A garota cujo nome jamais vim a saber ensinou-me o nome mais precioso que jamais conhecerei. Através dos anos, Deus tem me ajudado a compreender vários princípios importantes de fé. Esses são os princípios que partilho com você nos capítulos que seguem, para que você possa entrar numa dimensão mais profunda e numa vida mais abundante. Cristo jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo deseja carregar seus fardos. Jesus pode me perdoar, me curar-me. Ele pode expulsar Satanás e dar-lhe confiança, fé e paz. Cristo deseja dar-lhe a vida eterna, a fazer parte do seu viver diário. Ao passo que os ladrões vêm para matar e destruir, Jesus Cristo vem para dar vida completa e livre. Mediante a presença do Espírito Santo, Jesus está com você nesse instante. Cristo deseja curá-lo e libertá-lo da morte. Ele é o seu Senhor redivivo. Coloque sua fé em Jesus Cristo e espere um milagre hoje. Capítulo 1. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé. Quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé. Mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para o seu uso. Como possuir 2 braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substâncias que possuem uma primeira etapa de desenvolvimento, a incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo de incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, as coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquela que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses. Era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia diz que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta para a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir essas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor,
envie uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido de lei e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido, e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás, e não me destes nenhuma dessas coisas. Tu vês que eu estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado, não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder, mas dessa vez eu simplesmente não tenho certeza do quanto e como. Se vais responder à minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder às minhas orações, faz-me rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento de presença de Deus, ele sempre fala, de modo que esperei. Então aquele cecil suave ressoou em minha alma e espírito dizendo, meu filho, ouvi a sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente, então onde estão minhas escrivaninhas, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito, sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploro exigindo todo tipo de coisa, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que vocês não sabem que há dezenas de tipos de escrivanias, cadeiras e bicicletas? Mas vocês simplesmente pediu-me uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivania específica, nenhuma cadeira e nenhuma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de módulo das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas para que eu pudesse mover-se de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhes depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs. Mas, naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinhas. E eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo, Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro alguma em entregá-las. Então realmente senti a fé fluir no coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança, mas ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Disse, Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente
conservar essa fé até receber resposta. Este é um problema comum a todos os cristãos. Pode escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouve, mas antes que cheguem a casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Essa manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem. E ela começou a queimar-me as entranhas. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência daquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. Depois de contarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus essa passagem bíblica e disse: irmãos, pela bênção de Deus já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipenses, uma linda cadeira de aço com rodinhas, e uma bicicleta com marchas, de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-se destas coisas, e não podia acreditar no que eu vira. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebessem que seu pastor lhe havia mentido, meu ministério ali estaria determinado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar: Senhor, desde o princípio, essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse o dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhe agora? Tu precisa ajudar-me como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurar a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procurem essas coisas, eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Senhor Pai, que agora é pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus na Coreia, e disse: falhei algumas perguntas. Se vocês puderem responder as minhas perguntas, mostrarei todas as coisas. Por quanto tempo vocês esteve no ventre de suas mães, antes de vir ao mundo? Ele cocotou a cabeça e disse: bem, 9 meses. Respondi: então, o que fez você durante 9 meses no ventre de sua mãe? Cresci, mas prossegui. Ninguém ouvia, ninguém podia ver-me porque eu estava dentro de minha mãe. Então eu disse: ainda no ventre de sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tantas escrivaninhas, cadeiras e bicicletas como quanto forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir a mais não poder. Disseram: esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade a rumor de que o ministério estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha.
Mal podia andar pela cidade, as mulheres se ajuntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens, travessos da minha igreja, chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam: Pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de chegar, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando o Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente com encomendas. As escrivanias eram de mogno das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me, e a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então eu tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em pós de Jesus Cristo, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: que queres que te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Jesus respondeu: seja feita segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez eu visitava uma igreja, e depois da pregação a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Tio, você poderia orar para essa senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos. Respondeu ela. Por que Deus não respondeu a sua oração nesses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo. Respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nossos intermédios. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: se você escrever a resposta às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco? Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 de altura ou pode ele ser mais baixo? O desejo um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto, de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que seu marido possua? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: por favor, leia sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você pode ver seu marido magro? Sim. Posso vê-lo claramente? Muito bem.
encomende-me-los agora, enquanto não vir seu marido. Claramente, com os olhos da imaginação, você pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Vejo seu marido. Tu conheces o marido dela? Pedimos-los em nome de Jesus Cristo. Continue dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e colhe no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta essas 10 pontos e louve a Deus para a resposta. Passou-se um ano, e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente. Quando a esposa do ministro me telefonou, disse ela: Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: Ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-lhe-as em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos, e no dia do seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-me uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar, a sua fé, de modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser: ó Deus, abençoe-me, então Deus pode perguntar: que tipo de bênção você deseja dentro as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote e veja sua meta claramente. Sempre pede que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo o número definido em 1960. Comecei a orar. Deus dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei: se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dai-me 1.000 membros por mês. A princípio Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Nesse ano elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que eu estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minhas imaginações. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou.
você deve ver tão viva e gratificante que possa em realidade sentir em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações sempre tento ver com clareza, desejo ver meu objetivo, tão vivamente que sinta a alma a emoção dele. Só então, esta primeira condição é cumprida. Em segundo lugar, se você tem uma imagem vivida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente: Deus, responda a minha oração. Antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios 10:24 diz: o anelo dos justos Deus o cumpre. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os teus desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim, tanto que eu vivia com ele, dormia com ele, andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere a peça que Deus lhe conceda. Deus não gosta das pessoas tíbias, pois Ele se especializa somente nos bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasias. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos. E se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas disse-lhe, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com os problemas de viver dentro de um horário. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos e até mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. O desjejum instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo, tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos, de modo que quando vão à igreja oram dizendo, ó Deus, responde-me, não tenha muito tempo, 5 minutos, e se não responder rapidamente esquece, não estão esperando o Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento. Na Coreia, acabávamos com todo o entretenimento das igrejas. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente, temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar de preeminência. Certa vez fui convidado para pregar no culto vespertino de uma igreja no estado da Alabama, dos Estados Unidos. O culto começou às 7 horas da noite e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastos mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na plataforma. As pessoas também já estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse, pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que você pregasse somente 10 minutos.
Eu tinha vindo da Coreia, convidado por eles, para falar somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo esperante ao Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isso é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando necessitava de 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo. Estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, 5 milhões de dólares não significava muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo. Disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar. Passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para um canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido. Mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar. Somente fazendo girar a cabeça os 5 milhões de dólares. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o desjejum está pronto. Ao sair do escritório e quase no preciso momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar. Consegui. Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para o seu rosto percebi que ela estava toda pálida. Ela estava espantada e levantou-me de lado e disse: Querido, o que aconteceu com você? Você está bem? Sente-se. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-lhe com firmeza: Você está realmente louco, disse ela. Mas querida, tenho estes 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Dentro de mim estão crescendo. Subitamente, esses 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança, minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mãos deles. Eram meus. Eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, quer ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas. Porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ser suas completamente. De modo que o rei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte deste ano, orei e Deus deu-me a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que eu crescendo fora de mim. Este é o segredo, orar até que tenha a substância, a segurança. Quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscitou os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamado as coisas que não são como se já fossem. Abraão era um velho de 100 anos e Sarai uma velha de 90. Ambos tinham um desejo muito claro de ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esses filhos e oravam durante 25 anos. Certo dia, Deus lhe fez uma promessa e quando eles tivessem a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se riram de mim.
Em casa não temos nem sequer um gatinho. E tu dizes que vai tocar meu nome para pai de numerosas nações? E vai chamar Sarai de princesas? O povo todo vai dizer que estou louco, mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como eu faço. Eu chamo a existência das coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente, como se já tivessem, o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abraão tocou de nome. Chegando-se a esposa, disse: esposa minha, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também. Já não se chama Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escute só. Chamam-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a clamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo, que pena. Então ouviram uma forte voz de baritono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos, mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, claramente como deram testemunho de sua segurança, tiveram um filho muito formoso, ao qual clamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorriso nos de sua casa? Desejam ver sorriso em seus negócios, em suas igrejas? Usem a lei da fé, então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem um coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você, a menos que o faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas ao morrerem Moisés e Josué, e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto a era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10 mil pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é engendrado em seu coração, em mente, está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que em qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito. E por meio de seu espírito, ela se materializar em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e a proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto,
Ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perrenes, pois mendigamos constantemente às margens do Mar Vermelho. Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos! Os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Ordenas as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar a ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem e de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado, mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direto sobre os pés. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. Diz-nos a Bíblia em Tiago: em oração de fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estais curados, levantai-vos. Peço que a saúde e manifeste, e as dezenas de centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos uma reunião a cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno. E bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: senhora, por que o colocaste à minha frente? Depois deve-la não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para outro lado, então subitamente voltava a olhar para outra direção, pois a vista dessa mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou-me ao coração, dizendo: desce e levanta. Respondi: querido Espírito Santo, realmente quer que eu desça e a levanta? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta. Recusei-me dizendo: ó não, estou com medo. Ó não, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estar acontecendo nas outras pessoas, mas não nessa mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura, que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrir. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta. Respondi: pai, ela está tão deformada e estou apavorado. Nos últimos momentos do culto, cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei em sussurro para que os outros não me ouvissem: senhora, se deseja, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto. Mas eu estava apavorado. Muitos perguntaram se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são deles. Eles habitam em nós e eu em mim.
e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meio intermédio e não possuo os dons. Somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou dizer qual o único dom que tenho. O dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você. E agora, você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar a sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime ao ponto de ebulição. Então, ore até que tenha a substância, a segurança. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança. Finalizamos a introdução e o capítulo 1 do livro A Quarta Dimensão. Eu tenho uma notícia boa para você. Eu irei gravar outros vídeos com outros capítulos até finalizar este livro. Não gravarei em seguida para não ficar tão extenso. Amém? Se você gostou do conteúdo, se você gostou desse audiobook, deixa aqui nos comentários. Eu gostei e quero ouvir o segundo capítulo. Amém? Isso vai deixar eu mais animado e mais inspirado a ler mais e mais, sempre para vocês. Vocês são minhas inspirações. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.